Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre duas importantes empresas do setor elétrico brasileiro. Uma geradora de energia e uma transmissora de energia. Todas duas empresas de excelente qualidade e que vale muito a pena você conhecer, você estudar para fazer o aporte na hora certa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, já dá um like para fortalecer o canal e bora pro vídeo. Pessoal, esse vídeo vai ser mais curtinho, beleza? Eu vou dar noções gerais sobre essas duas empresas sensacionais. A minha transmissora predileta e a minha geradora predileta. Mas lá no final do vídeo eu vou deixar os dois tags para as pessoas acessarem. Se você gosta de saber dos detalhes e tal, tem análise completa que eu fiz no meu canal e eu vou deixar lá no final, beleza? Bora lá! E para início de conversa, pessoal, vamos falar da transmissora. E a minha predileta é a ISA Energia do Brasil. A ISA, ela é a maior transmissora de energia elétrica do Brasil. Ela é responsável pelo transporte de 30% de toda a energia que é transmitida no Brasil, ok? E ela tem presença marcante em 18 estados brasileiros. E o mais legal de tudo, as suas concessões têm prazo bem dilatado. Na média, algo em torno de 20 anos. Em relação à sua situação econômico-financeira, eu avaliei à luz da análise dinâmica de balanço. O que eu posso falar para vocês? É uma empresa que tem uma liquidez muito bacana. Se você parar tudo, entrar e for analisar os balanços da empresa agora, você vai ver que ela tem um capital de giro estimado aí em 6 bilhões de reais e tem uma necessidade de capital de giro aí bem próxima dos 4 bi. Então, pessoal, ela é uma empresa que tem alta liquidez, algo em torno de 2 bilhões de reais na tesouraria. E isso é muito interessante porque dá muita tranquilidade para a empresa trabalhar. Meus amigos, a ISA é uma empresa que em 2024 faturou aí os seus 8 bilhões de reais. Para 2025, a expectativa é que o faturamento chegue aos 10 bilhões de reais. É uma empresa bem administrada, ok? Tem um CMV aí na faixa dos 53%, ela gera um EBIT na ordem dos 64% e ela vai te entregar um lucro líquido acima de 40%, ok? Em 2024, ela gerou 5,13 bilhões de reais de EBIT, tá? Ela tem dívida? Sim, ela tem uma dívida estimada em 12 bilhões de reais, essa é a dívida líquida, mas como essa empresa... Como a ISA gera muito caixa, ela não é uma empresa endividada. Existe aquele famoso indicador que é pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT, e no caso da ISA o indicador é 1,9. Então, pessoal, ela precisaria de 1,9 anos para pegar 100% do seu EBIT e liquidar 100% da sua dívida líquida, ok? Você pode achar muito, mas não é. Principalmente porque a ISA trabalha num setor de energia que é regulado, tem receitas recorrentes, previsíveis e atualizáveis. Pessoal, a ISA tem uma característica que eu gosto demais. É a seguinte, a ISA ela é sim uma empresa de crescimento. A taxa média de crescimento da ISA nos últimos 5 anos está estimada aí na faixa dos 20%. Mas a ISA também é uma empresa de dividendos. Então ela consegue conjugar crescimento com dividendos. Isso é muito raro, né, pessoal? Ela paga bons dividendos na faixa de 8%. E algo que serve para nos tranquilizar é que essa remessa de lucros, ela é perene, ela é política, ela vai continuar acontecendo. Mas por quê? Pessoal, a ISA Brasil, ela faz parte do grupo colombiano ISA, que é um dos maiores conglomerados de infraestrutura da América Latina. Tem mais de 50 anos de experiência e possui filiais na Bolívia, no Chile, no Peru, na Colômbia, esse tipo de coisa. Cara, esse tipo de empresa, quando sai, quando expande, vai para outros países, ele quer sim produzir, ele quer faturar, ele quer prestar um bom serviço, mas ele quer dividendos, pessoal. Então pode escrever, a ISA ela é um grande pagador de dividendos porque ela precisa enviar dinheiro
para sua filial lá na Colômbia. Aliás, para sua matriz lá na Colômbia. Então, pessoal, a ISA é para investidores de longo prazo, especialmente para aqueles investidores que querem um investimento defensivo, consistente, né? Que ele é seguro pela estabilidade regulatória, né? A ISA tem contratos de longo prazo. A ISA tem baixa sensibilidade aos ciclos econômicos, né? Por quê? Porque ela é uma transmissora de energia, né? A ISA tem receitas previsíveis, receitas reguladas, receitas que são corrigidas anualmente pelo IPCA e pelo IGPM. A ISA é uma empresa bem administrada, que tem um EBIT bacana, que tem um lucro líquido legal e que tem uma previsibilidade muito grande no pagamento de dividendos, beleza? E esse aqui é o gráfico da ISA, pessoal, e avaliando esse gráfico dá para perceber que a empresa está com a sua ação andando de lado aí desde 2019, né? Olha só. Hoje já está valendo aí os seus R$ 23, né, que é mais ou menos o preço da Covid, o preço de antes da Covid em 2019 aqui no meu mouse, né? É isso, pessoal. Hoje as ações brasileiras estão muito baratas, né? O preço está muito baixo, né, se a gente for comparar em relação a outros anos, né? Vejam vocês, né, comprar uma empresa da qualidade da ISA ao preço de 2019, né? Mas enfim. A ISA, pessoal, tem dois tipos de ação na bolsa, é a ISA 3 e a ISA 4. A ISA 3, que é a ordinária, pessoal, não tem liquidez nenhuma, esquece, tá? Por isso que esse gráfico aqui é o da ISA 4, tá? Que tem uma liquidez aí dos seus 52 milhões de reais. É uma empresa que tem um beta baixinho aí de algo em torno de 0,7, né? Então, a cada um ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, né? A ação da ISA deve se movimentar em 0,7. É uma ação defensiva também por isso, né? E o beta, ele evidencia essa característica. A volatilidade também baixinha, 21%, bem condizente aí com as empresas de energia, né? Com as empresas de elétrica, beleza? E agora, pessoal, representando as geradoras de energia, a minha predileta é a ENGIE, né? É claro que existem outras empresas de muito boa qualidade, mas a ENGIE, ela é uma empresa especial, né? Você sabia, cara, que a ENGIE é uma empresa controlada pelos franceses, né? A ENGIE da França, ela controla praticamente aí 67% das ações ordinárias e a ENGIE tem um free float aí na faixa dos 31%. Cara, mas a ENGIE, ela é uma gigante. Ela tem um faturamento na faixa dos seus 12 bilhões de reais por ano, né? Praticamente 1 bilhão de reais por mês. Tem uma capacidade instalada de 13 gigawatts, né? Isso equivale a mais ou menos 6% da capacidade de geração de todas as usinas juntas do Brasil. É uma gigante, são 13%, não dá para desprezar, né? São 109 usinas, gente. A ENGIE, ela tem 109 usinas, incluindo usinas hidrelétricas, centrais PCHs, esse tipo de usininha pequenininha, né? Usinas de biomassa, eólicas e usinas solares, né? É uma empresa extremamente diversificada, tanto em relação ao quantitativo, quanto em relação à sua matriz energética, ok? Mas espera lá, pessoal, a ENGIE, beleza, ela é uma empresa de geração, todo mundo pensa em geração quando fala em ENGIE, tá? Mas ela também tem um pouquinho de transmissão, algo em torno de 11%, e tem também um pouquinho de trading de energia, a compra e venda de energia, 2%. Ela não tem distribuição de forma alguma, tá? Então, para resumir, ENGIE é geração e transmissão, sendo que geração é 88% do faturamento e a transmissão algo em torno de 11%. A ENGIE, pessoal, quando a gente analisa essa empresa aí à luz aí da análise dinâmica de balanços, né, que é a teoria do canal, a teoria que eu gosto, né, que eu utilizo aí há mais de 20 anos, né, nós vemos uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, né, capital de giro aí dos seus 2 bilhões de reais, e ela tem uma característica muito interessante, é que a necessidade do capital de giro da ENGIE, ela é negativa, e mais ou menos 1 bilhão de reais. Quantos a receber dela, pessoal, está praticamente zerado. Ela não tem um quantos a receber de grande valor, tá? Ela recebe num prazo muito reduzido. E além disso, né, outra coisa que financia também
a sua necessidade de capital de giro, é a característica de pagamento de dividendos no longo prazo, né? Então isso dá uma robustez na gestão financeira da empresa. É uma empresa com um grau de risco, né, insignificante, uma empresa muito bem situada sob o ponto de vista econômico financeiro, ok? Ela sim, pessoal, tem uma dívida líquida estimada aí na faixa dos seus 20 bilhões de reais, tá? Mas ela tem um EBIT forte. A Engie, ela gera um EBIT forte aí na faixa dos 60 bilhões, dos 60%, né? Então, se é uma empresa que fatura 12 bilhões, tu tem que pensar o seguinte, que 60% é o EBIT, isso equivale a mais ou menos aí uns 7,6 bilhões de reais. Aí, pessoal, quando a gente pega essa dívida líquida de praticamente 20 bilhões de reais e divide pelo EBIT que essa empresa gera, que é bem forte na faixa dos seus 7,6, você tem um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 2,6, tá? É uma empresa endividada? Eu diria que é uma empresa que está no limite, tá? Se eu fosse o administrador, o presidente, o diretor financeiro, né? Eu não iria aumentar o meu endividamento nesse momento. Ele já está no limite, tá? Mesmo porque é uma empresa que deixa na mesa todos os anos algo em torno de 2 bilhões de reais de resultado financeiro negativo. Isso é relevante. Mas mesmo assim, pessoal, é uma empresa que vai te entregar um lucro líquido na faixa dos 40%. Em 2024, ela teve um lucro líquido aí na ordem de 4,3 bilhões de reais. É uma empresa que tem uma musculatura financeira muito adequada, muito tranquila, beleza? Ela tem um endividamento controlado e esse endividamento a gente pode dizer que ele é limite, ele está no limitezinho, ainda é controlado pelas características do negócio, né? Geração de energia, receitas recorrentes, contratos de longo prazo, ela tem mais de uma centena de usinas, isso dilui o risco, dá perenidade ao fluxo de caixa, esse tipo de coisa, né? Mas está no limite. E é uma empresa, setor elétrico, e é uma empresa sensacional. E esse aqui é o gráfico da Engie, tá, pessoal? A Engie é só Engie 3, tá? Não existe ação preferencial, tá? Só ação ordinária, tá? Tem uma liquidez aí de 38 milhões de reais por dia, um beta de 0,64, um beta bem baixinho, né, cara? Mais baixo até que a ISA, né? Isso significa que, pessoal, a cada um ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, a ação da Engie deve se movimentar em 0,64. É uma ação defensiva, tá? Volatilidade 22% também baixinha, né? Olhando aqui o gráfico, pessoal, o que a gente percebe? A gente percebe também que a Engie, né, tá com seus preços aí atuais, né, na cifra, aí, na faixa aí dos seus R$ 39, né? Esse preço é mais ou menos o preço de antes da Covid, né? Final do ano de 2018, início do ano de 2019, né? Também é uma empresa que está encaixotada ao longo desses anos aí, né, pessoal? Só se você olhar aqui, ó, dá para fazer um caixotão aqui, né? A ação está presa nessa faixa aí dos 42, 43, vai até 47, volta, desce, vai para os 39, nessa faixa, né? É uma empresa, cara, que paga seus dividendos aí na faixa de 6, 7%, né? Então, ela pode fazer parte de uma carteira previdenciária. Pessoal, o foco do canal é investimento para longo prazo, né? Todo mundo que já de vez em quando cai um de paraquedas aí fala isso comigo. Ah, o foco é longo prazo? Sim, o foco é longo prazo. E no longo prazo, um tipo de carteira que é muito importante é a carteira previdenciária para dividendos, né? Pessoal, quando nós pensamos numa carteira de longo prazo para dividendos, não tem como não deixar de incluir empresas do setor de energia, tá? Você não precisa escolher entre Engie e ISA, entre Engie, ISA e CEMIG. Não precisa, cara. Existe lugar para todas. Eu até recomendo que você tenha uma elétrica de distribuição, uma elétrica de geração e uma elétrica de transmissão. Você vai estar num setor que ele normalmente é defensivo, ele é um setor mais consistente, que ele é protegido, que ele tem uma estabilidade regulatória relevante.
quer seja geração, distribuição ou transmissão, ele é regido por contratos de longo prazo, ele possui baixa sensibilidade aos ciclos econômicos, ok? A distribuição até tem um pouquinho mais de sensibilidade, mas a geração e a transmissão é zero, né? Não tem correlação praticamente que nenhuma. Depois que está funcionando, que você fechou o seu contrato de longo prazo, você vai embora, beleza? As receitas são previsíveis, são reguladas, elas são reajustadas anualmente pelo IPCA ou pelo IGPM, né? E isso tudo faz com que esse tipo de empresa traga previsibilidade e dividendos constantes, beleza? Então a minha sugestão, você tem que ter uma empresa de energia na sua carteira. E preferencialmente, pessoal, faça uma diversificação. Tenha uma empresa de geração, tenha uma empresa de transmissão e também uma de distribuição, tá? Existem algumas empresas aí na internet, alguns analistas que eles abominam a distribuição. Distribuição também é bom, cara, beleza? Eu vou fazer inclusive um vídeo com 2 opções de empresas de distribuição de energia que são extremamente interessantes. E aí, dentro do seu risco global da sua carteira, essas empresas de energia e de transmissão e de distribuição, essas empresas, ela diminui o beta da sua carteira, ela diminui o seu risco, tá? Beleza, cara, tu não vai ter um crescimento exponencial, né, no preço da ação. Muito antes, pelo contrário, né? Você viu que nós fizemos uma análise muito simplesinha da Engie e da ISA, e essas empresas estão mais ou menos encaixotadas desde 2019, né? Então, o que eu faço? Né? O que eu faço enquanto investidor? Né? Como eu sei que essas empresas elas ficam mais ou menos encaixotadas, né? De vez em quando dá uma carreirinha, sobe um pouquinho e tal, de vez em quando desce um pouquinho. Quando eu vejo que ela bate num suporte, eu sento o dedo e compro, cara, entendeu? E eu fico com ela felizão da vida, fico com ela pro longo prazo, tá? Ela vai me dar dividendos, né? A Engie vai ter um dividendo menor de 6, 7, né? A ISA um dividendo maior de 7, 8 nessa faixa, mas são empresas excelentes, cada uma com as suas virtudes. Beleza? E aí, meus amigos, vocês gostaram do vídeo? Foi um resumão, né? Agora, depois no fechamento do vídeo, eu vou deixar aqui 2 tagzinhos. Um tagzinho da ISA e um tagzinho da Engie. E aí, se tu quiser estudar mais um pouquinho, eu fiz uma análise detalhada sobre essas empresas, beleza? Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado. Bons investimentos e fiquem com Deus.